São 13 horas e 29 minutos. Está começando o Planeta Acre, Momento Verde no seu rádio. No programa de hoje, a gente vai entrevistar o chefe do Departamento de Silvicultura do Estado do Acre, André Schatz, que está à frente do Viveiro da Floresta, onde são produzidas anualmente uma média de 500 mil mudas das mais variadas espécies frutíferas e florestais e que são distribuídas em vários programas do governo, visando o fortalecimento na produção rural e também a arborização das cidades acreanas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes, eu agradeço o convite. Beleza, mas antes da entrevista, vamos falar aqui com o William de Arruda. A gente tem uma música, né, para soltar aqui, né, William? É isso aí. Boa tarde, André. Boa tarde, Maurício. Tinha um tempo que eu não vim aqui, né? Tinha uns dias. E hoje a gente vai ouvir a música Lanterna dos Afogados, né? Quem compôs ela foi o Herbert Viana. A interpretação que a gente vai ouvir é a mesma do Paralamas do Sucesso. Ela foi lançada em 1989. Essa música ela tem umas curiosidades, assim. Dizem que, reza a lenda que o Herbert Viana estava andando de moto com a sua namorada e tal. Subital e sua moto e tal. Aí ele tava conversando com a namorada dele e teve um momento que veio a ideia na cabeça dele. E ele pediu para que a namorada parasse de falar porque ele estava com a melodia e a letra inteira na cabeça e ele tinha que parar em algum lugar para escrever. E aí eles pararam numa lanchonete, algo assim, para ele escrever num guardanapo e tal. Olha uma só. Coisa bem... Ele recebeu a música, né? Mas então, o Herbert Viana é um cara de muita referência, né? E aí que eu falo. A letra ela fala sobre as mulheres dos pescadores, né? Que eles saem para pescar e nem sempre voltam para casa, né? Muitas vezes morrem no ofício, né? No ofício em alto mesmo. mar, né, no caso. O risco é frequente e as mulheres ficam aflitas, rezando e torcendo para que eu possa ver o marido de novo. Para essas mulheres, a noite é longa, como eu falo, uma noite longa para uma vida curta. Né? As mulheres ficam apavoradas e, mesmo sabendo que todos os dias é a mesma rotina, o medo fica sempre presente, né? E essas mulheres, elas ficam nos faróis, esperando seus maridos. Por isso essa coisa da lanterna dos afogados. E também tem uma outra referência que o nome Lanterna dos Afogados vem de um capítulo do livro, deixa eu ver aqui, Jubiabá, do Jorge Amado. O capítulo que fala da Lanterna dos Afogados é que retrata o bar Cais do Porto, onde as mulheres dos pescadores esperavam os seus maridos com lanternas, para ajudá-los a achar o caminho certo. Então a letra é realmente uma letra real, né? Antes de eu saber essa história, eu achava que a música é uma música romântica, mas não, ela tem todo um pano de fundo por trás. Eu pensava que era uma música romântica, e... tá falando de uma realidade social brasileira, né? Cara. Histórica, social. E reza a lenda que o Herbert Viana realmente teve essa visão em cima da moto e escreveu a letra em 10 minutos. Olha só. Super rápido. Isso é o que a gente chama de inspiração do artista mesmo, né? Então é isso, vamos ouvir Lanterna dos Afogados com os Paralamas do Sucesso. A entrevista, gostei muito da explicação, não tinha a mínima ideia do contexto dessa música. Valeu, William. É isso aí, música popular brasileira é cultura, sem dúvida. Bom, vamos voltar aqui com o André. André, você poderia nos dizer algo sobre o leque de ações do Viveiro da Floresta? Que programas assim o Viveiro da Floresta atende? Bom, o Viveiro da Floresta é uma unidade de produção de mudas, pertencente à Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E há mais de 11 anos ele promove a produção de várias espécies nativas do Acre, espécies frutíferas, para entregar à população e principalmente para os pequenos produtores aqui do estado que têm interesse em plantar. Então, há muito tempo é feita essa produção lá e os produtores vão até a gente e levam as mudas gratuitamente. Gratuitamente? Isso, não tem custo nenhum para os produtores. São vários projetos que nos apoiam e através desse recurso a gente viabiliza a produção e essas mudas então são distribuídas para esses produtores gratuitamente. Mas vocês participam de alguns programas específicos, né? Florestas plantadas, parece que tem a questão também da arborização urbana, que é um projeto da SEMA, né? Começar a arborizar as cidades do Acre. Você pode falar um pouquinho desses projetos pontualmente, um pouquinho de cada um? Eu gostaria que você deixasse, vamos dizer, informações maiores sobre florestas plantadas para a próxima pergunta, mas dá uma geral nos programas para a população ter uma noção do leque de abrangência mesmo. Claro. O Viveiro apoia vários projetos do governo, né? Projetos, como você falou, de floresta plantada, o projeto da cadeia de fruticultura, que hoje é operado pela CEAPROF, né? A gente tem um programa de arborização urbana do estado
e vários outros parceiros que nos solicitam projetos específicos para a gente produzir as mudas e elas poderem ser implantadas, né? Então, além desse atendimento que é realizado pelos produtores que vão até a gente também apoia grandes projetos de governo. Olha só. E que espécies de mudas vocês produzem? Olha, por ano a gente trabalha com uma média de 50 a 60 espécies diferentes, né? São espécies de frutíferas, né? Por exemplo, açaí, cupuaçu, graviola, acerola, cajá e outras espécies também que o pessoal gosta muito de plantar. E espécies florestais, né? Espécies que têm uma demanda muito grande, espécies que são utilizadas no manejo florestal, espécies adequadas para a recuperação de áreas degradadas. Então, em média, 50 a 60 espécies é produzida no viveiro todos os anos. 50 a 60 espécies. Entre frutíferas e árvores também. E árvores. Madeira de lei, tudo? Tudo. Fazemos mudas de mogno, cedro, amarelão, cumaru, entre outros que o pessoal conhece bem na zona rural. Tudo isso gratuitamente? Gratuitamente. Bom, a população em geral, pessoas comuns, por exemplo, eu moro numa APA, tem colegas também que, vamos dizer que eles têm um quintal grande, que é, por exemplo, um quintal agroflorestal, eu não sei. Mas a população em geral, ela pode contar com serviços do viveiro, da floresta, e de que forma a gente pode acessar? Pessoas normais que não vão pegar um lote muito grande, vamos dizer assim. Claro, a gente atende, assim, por ano no viveiro, mais de 1.000 pessoas, né, que vêm até a gente. E o procedimento é super simples, ele pode ser feito via associação de produtores ou pessoa física pode ir até lá com a gente faz um cadastro, uma coisa rápida, com as informações básicas, né? E feito isso, a pessoa está apta a receber essas mudas, né? Então, tendo no estoque, né, o que a pessoa que precise, o que ela gostaria de plantar, a gente faz esse cadastro, então a pessoa pode levar ou no mesmo dia ou na mesma semana, dependendo da quantidade, né? Então, normalmente são associações também que vêm até a gente com algum documento solicitando as mudas, a gente faz um planejamento e atende esses produtores também. Ou seja, vocês até atendem particulares, mas é melhor fazer em nome de uma coletividade, no caso, né? Para conseguir uma quantidade boa, se comprometer com o manejo dela. Com certeza. É mais fácil fazer via associação porque a gente tem um comprometimento de que isso vai ser plantado, né? Mas pessoas físicas também podem ir lá. Eu quero plantar um pé de ipê no meu quintal. A pessoa pode ir lá, se tiver a muda de ipê, ela vai receber também gratuitamente. Olha só que maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o programa Florestas Plantadas. Qual a finalidade desse programa? Esse programa foi criado pelo governo, mais ou menos em 2010, 2011. Ele promoveu a doação de mudas para vários produtores e a mecanização agrícola dessas áreas para a formação de florestas plantadas, né? As espécies que foram fomentadas pelo governo do estado à época ainda continuam sendo basicamente a seringueira e o açaí. Há outras espécies também, mas essas são as principais espécies que o governo vem fomentando aqui, a distribuição de mudas, o plantio, a mecanização agrícola. Hoje esse programa está todo direcionado na CEAPROF e a gente, na medida do possível que tem as mudas, a gente também apoia, como vem apoiando nos últimos anos. Isso é para produtores rurais, no caso? Isso, principalmente pequenos produtores rurais. Querem plantar em conjunto massivamente, né? Açaí e seringueira. Isso. A produção da seringueira, no caso, vai para a nossa fábrica, né? Que a gente tem em Chapuri. Isso. E no caso do açaí, bom, é indiscutível o valor econômico e a procura está cada vez maior, né, desse produto, né? O açaí é quase uma commodity, assim como o café e outras espécies, né? Normalmente quem produz consegue vender 100% da produção, então é uma espécie bastante demandada e é um dos carros-chefes nossos lá no viveiro. Olha só, olha gente, então assim, tanto particulares como associações, né, vamos plantar fruteira, vamos plantar árvore nobre e tudo isso, além de a gente colaborar para a manutenção do meio ambiente, isso agrega valor econômico às suas propriedades, né? Valor alimentar, econômico, etc. Ou seja, só há vantagens. E é de graça, viu? Vamos aproveitar que é de graça, que hoje em dia está raro coisas de graça. Bom, e úteis desse jeito, né? Bem, e quanto ao programa de arborização urbana, como vocês já trabalharam nesse programa? Quantas mudas vocês já disponibilizaram? Dá uma geral desse programa. Bom, o programa foi criado também por meio da Secretaria de Meio Ambiente, né? Ele foi elaborado através de um documento técnico e a gente produz essas mudas que são plantadas nas praças, parques, né? Então, ao longo de 3, 4 anos isso vem acontecendo. Dá para perceber em vários locais da cidade que foram arborizados recentemente. A gente fez muitas ações fortes dentro da Cidade do Povo, então foram levadas mudas junto com a população, a gente fez o plantio na frente das casas. Então esse programa em específico ele atende basicamente a zona urbana, né, onde são plantadas essas plantas para arborização.
Perfeito. Mas no caso da Cidade do Povo, tem muita muda plantada lá, mas pouca árvore. Isso tem como ser remediado agora ou vamos ter que esperar o tempo mesmo? Olha, foi plantado muita coisa lá, né? A gente sempre tem um problema de depreciação, né? Muita gente ainda não conhece ou não sabe a importância que é ter uma árvore plantada na frente das casas e às vezes acaba quebrando a muda, né? Mas foi plantado muita coisa lá, tem algumas ruas que estão todas arborizadas, né? A gente planta espécies com um crescimento um pouco mais rápido, então em pouco tempo, talvez 2, 3 anos, já vai ter um ambiente sombreado, um ambiente mais saudável para essa população na frente das suas casas. Isso é verdade. Eu plantei no meu terreno, na minha casa, não fazem 3 anos, plantei mudas pequenas, muitas do viveiro que eu fui lá buscar pessoalmente com o André, e aí já estão árvores assim, não gigantescas, claro que não, mas já estão com um porte adequado, fazendo sombra, embelezando o quintal, e logo logo já estão produzindo frutos também. É muito importante, elas fornecem muitos serviços, né? Não só a sombra, mas a parte térmica e outros que são necessários para a manutenção da vida nas cidades. Fora o alimento, né? A gente vê com essa crise aí, qualquer crisezinha que a nossa sociedade tem, o primeiro lugar que vai ser afetado é o preço dos alimentos. Então não é mau negócio você ter muitas fruteiras na sua casa, isso eu te garanto. Perfeito. Bom, o Acre já realizou, vamos falar agora de uma coisa mais geral, né? O tipo CAR, né? Cadastro Ambiental Rural, né? O Acre já realizou o seu cadastro ambiental rural, onde todos os proprietários de terra foram registrados, de forma que se possa identificar as questões de passivos ambientais em suas propriedades, conforme o novo Código Florestal reza, né? Agora o Estado entra em uma nova fase, onde as propriedades que estão devendo ao meio ambiente, ou seja, com muito passivo ambiental, muita área desmatada, né, sem área de proteção ambiental nas nascentes e nos seus cursos d'água, ou mesmo com uma parte considerável da sua propriedade já desmatada, né? Todas essas propriedades precisam ser regularizadas através do Programa de Regularização Ambiental, ou PRA, né? Nesse sentido, o Viveiro da Floresta ele tem um papel muito importante, né? Qual seria esse papel do Viveiro nessa nova fase? Sim, para contextualizar um pouco, o Cadastro Ambiental Rural foi criado, né, por meio do Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, e todas as propriedades, a maioria delas, quase 100%, já no estado do Acre estão cadastradas, né? O prazo se estendeu, foi prorrogado e até 31 de maio desse ano é o limite para as propriedades serem cadastradas no sistema, né? O PRA, o Programa de Regularização Ambiental, digamos que pode ser tratado como uma segunda etapa posterior ao Cadastro Ambiental Rural, onde vai ser realizada uma análise das propriedades para ser verificado quem tem passivos ambientais, ou seja, quem desmatou e não poderia ter desmatado, e quem tem ativos florestais, quem tem floresta nas suas áreas, né? E essas propriedades, então, vão ter que ser regularizadas, né? Então, hoje já é possível um produtor, por exemplo, aderir ao programa, ele vai ser oficialmente lançado, e feita essa adesão, então ele vai receber futuramente um técnico na propriedade que vai elaborar um projeto para ele, e muitas vezes esses projetos vão dizer se é necessário ou não plantar mudas, né? Essas mudas vão ser também produzidas no viveiro, né? Então o viveiro vai ter esse papel importante dentro do programa de regularização ambiental para atender esses pequenos produtores que vão precisar de mudas, né? Então vai ser um local de fomento, de suporte que vai atender determinadas áreas de plantio e a gente vai poder disponibilizar mudas para esses projetos de recuperação de áreas. Olha só que maravilha. Então, quer dizer, ou seja, os proprietários, se eles aderirem ao PRA, eles vão ter as mudas para reflorestar de graça também? De graça também. Da mesma forma que a gente atende todo mundo, para o programa também, a princípio, essas mudas vão ser distribuídas gratuitamente depois que o produtor tiver aderido ao PRA, né? Ele tem que fazer essa formalização junto ao escritório do CAR, que fica localizado aqui no centro de Rio Branco. Feita essa adesão, então, ele vai entrar numa lista para poder receber um técnico futuramente e receber um projeto de recuperação ambiental. Eu falo isso para os pequenos produtores principalmente, né? E posteriormente, se for necessário, alguma ação que envolva o plantio de mudas, com esse projeto sim, ele vai poder ir até nós no viveiro e solicitar essas plantas. Tendo disponível, ele vai recebê-las também gratuitamente. Mas mesmo assim vocês têm uma gama de frutíferas, né, e outras árvores, assim, se falta alguma, tem outras para você pode colocar. Para substituir, com certeza. Sempre existe isso. Com certeza. A gente vai, inclusive, incrementar a produção de mudas no viveiro, já considerando que vai haver uma demanda grande por mudas, né, em função do lançamento do PRA. Ele já foi oficializado por meio do marco legal, que foi publicado por meio da Lei 3.349, em dezembro de 2017, do ano passado. Então, ele já foi implantado oficialmente no estado do Acre, e vai ser lançado agora, no mês que vem.
Então, a gente entende que isso vai gerar uma demanda muito grande por mudas, por os projetos de recomposição florestal, e o viveiro vai ter esse papel de fomentar toda essa atividade aqui no estado do Acre. Ou seja, vocês vão ter que aumentar a produção de mudas. Vamos ter que aumentar a produção de mudas. Anualmente está quanto mesmo? A gente produz em média por ano 500 mil mudas, e essa quantidade até então, nos últimos anos, a gente conseguiu atender a todos os projetos e os produtores, né? Algumas vezes até sobra um pouco de muda, a gente tem que depois plantar. Mas a gente entende que essa demanda vai aumentar, então a gente quer aumentar para 700, 800, chegar até 1 milhão de mudas por ano. Falando de 1 milhão de mudas, essa cifra me lembrou, vamos dizer, existe um programa da SEMA, né, que foi utilizado principalmente, que foi feito principalmente na gestão passada, que foi reflorestar as margens do rio Acre para evitar o assoreamento, né. Aí criaram unidades demonstrativas, né, UDEs, né, onde existiam um plantio de mudas, vamos dizer, mini viveiros, né, nas propriedades ao longo da calha do rio Acre, né? Com a enchente, algumas dessas UDEs foram perdidas, algumas dessas mudas foram perdidas. Como é que está esse programa agora de recuperação do rio Acre? Esse é um programa muito importante que foi implementado pela SEMA, né? A bacia do rio Acre ela é muito degradada, ou seja, são muitas áreas desmatadas na beira do rio. E a gente sabe que isso pode gerar um grande problema de assoreamento da calha, e isso traz alagações, traz problemas de abastecimento, inúmeros fatores relacionados à falta de vegetação nessas áreas lindeiras do rio. Sim. São as áreas de preservação permanente, né? São essas áreas de floresta que necessariamente tem que ocupar essa área de entorno. Então, a gente sabe que a bacia do rio Acre ela é muito prejudicada e ela precisa, sim, de muitos projetos de plantio. A SEMA fez vários deles. Claro, como você falou, na última grande enchente, houve uma perda muito grande, o rio levou muita coisa que foi plantada, mas tem muitas áreas demonstrativas que foram feitas para mostrar para os produtores que é possível plantar na margem dos rios, é necessário, é importante, e talvez agora com esse advento do PRA isso seja melhor estruturado, e a gente entende que também isso pode trazer um benefício econômico se o produtor quiser, por exemplo, cultivar frutas nessas áreas de recuperação. Então, em muitos casos, os projetos vão indicar possível que a pessoa faça esse plantio e tenha algum ganho econômico no futuro. Ou seja, além dele proteger a propriedade dele, né, de uma futura alagação, ele ainda está plantando árvores que vão agregar valor econômico para ele, fruteiras, né, frutíferas, ou até madeira de lei também. Sim, sim. A raiz é profunda, né, de madeira branca. De madeira branca não, de madeira de lei, as raízes são profundas. Eu não conheço muito. Vários tipos de raízes. De raízes, né? Aí, eu acho que isso ajuda a segurar. O André que ajuda, com certeza. André, falando de mudas e plantas, assim, você pode dar uma geral nas espécies que a gente tem no viveiro? Olha, como eu falei no início, eu vou citar alguns principais que a gente produz lá. Ó, como eu falei, o açaí é o carro-chefe, ou seja, é o que mais nos solicitam, né? A gente produz muito açaí por ano, tem bastante muda lá. A gente faz o cupuaçu, que é uma espécie bastante plantada também, a graviola, o cacau, a gente faz muda de cacau nativo do Rio Purus, que é um material muito legal, que a gente está tentando começar uma cadeia de produção aqui no estado, né? Por meio de parceiros, com a UFAC, a Universidade, WWF, enfim. E o que esse cacau tem de especial? É um cacau muito especial, que ele ocorre naquela região das margens do Rio Purus, e ele tem propriedades diferentes do cacau convencional, uma variedade especial, né, com relação aos teores de açúcares, enfim, é uma espécie nativa daqui do Acre. É melhor para fazer chocolate? Olha, eu não sei, mas eu sei que o pessoal na Alemanha faz chocolate dele e é vendido bem caro. Olha só, isso pode também trazer muito dinheiro aqui para as populações. Com certeza é uma grande oportunidade também. Além disso, a gente faz outras espécies, né, a gente produz, por exemplo, acerola, né, algumas outras frutíferas, a maioria delas nativas, né? E as florestais, como eu falei, principalmente o cumaru, o mogno, o amarelão, o cedro, o frejó, a carobe e outras espécies aqui. Uma lista é muito grande, eu não trouxe a lista anotada, mas dá para ter uma ideia da quantidade de mudas que a gente produz também no viveiro. Maravilha, muito bom. Bem, André, eu praticamente terminei a entrevista, assim, a maior parte das perguntas que eu gostaria de fazer para você eu já fiz. Né? Tem alguma outra coisa que a gente deixou escapar do viveiro? Eu procurei falar sobre todo esse projeto, o Viveiro da Floresta, um projeto consagrado, um dos maiores viveiros da Amazônia, né? Ele ainda entrega muda gratuitamente, são poucos estados no Brasil que fazem isso, né? É muito importante. Além disso, a gente tem uma unidade de produção de mudas micropropagadas que são feitas em laboratório. São mudas especiais de banana e abacaxi nativos aqui da região do Acre, que são produzidas em grande escala lá na biofábrica de mudas. Ela fica lá no viveiro também. E essas mudas também o produtor pode ter acesso, da mesma forma a gente faz um cadastro e tendo a disponibilidade ele recebe, né? Banana e abacaxi? Banana e abacaxi. Vocês fazem enxertos? É um processo que é realizado, um processo de micropropagação. A planta é
produzida a muda num ambiente de laboratório dentro de um frasco de vidrinho pequenininho. E aí a gente pega uma parte do abacaxi e faz essa parte virar até 3.000 mudas de abacaxi com um pedaço de uma planta. Pedacinho. Isso. Nossa, isso que é tecnologia, gente. E assim, o viveiro está disponível à disposição, quem tiver interesse, quiser nos procurar, né, saber das mudas, como é que pode recebê-las, pode ir até a gente, ele funciona em horário comercial durante segunda a sexta-feira, né? Tem um local de atendimento lá, o primeiro prédio, chegando no viveiro. Então a gente está à disposição para atender quem gostar de plantar. O endereço, qual que é o endereço mesmo? Ele fica posicionado ao lado do Parque de Exposições, ali do lado da Expo Acre, né? É na rodovia C40, no quilômetro 3. Então fica do lado do Parque de Exposições. Perfeito, André. Olha, muito obrigado pela entrevista, a gente agradece muito. Eu mesmo já visitei o viveiro, já peguei mudas lá, mas não sabia da abrangência e da importância do viveiro da floresta. Vale lembrar que eu acho que é um dos maiores ou um dos mais versáteis da Amazônia inteira, né? Sim. Aqui, né? Perfeito, gente. Bom, o programa... Muito obrigado, viu, André? Valeu. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima, meu querido. O programa Planeta Acre é feito para você que se preocupa com a qualidade de vida no nosso estado, na Amazônia e no planeta. Nosso boa tarde especial vai para todos os aniversariantes do mês de maio. Parabéns a todos vocês. E não vamos esquecer que no próximo dia 5 de junho temos as comemorações do Dia do Meio Ambiente. Aguardem. Planeta Acre, momento verde no seu rádio, chega ao seu final. Fique ligado no Planeta Acre todas as sextas-feiras, das 13h30 às 14 horas. Espero que tenham gostado, pois o programa é feito com muito carinho para todos vocês. Aguardamos seu telefonema, sugestões. Nos acompanhem pela página do Facebook. Apresentação, Maurício Galvão. Produção musical, William de Arruda. Divulgação em mídia e fotografia, Cristina Lacerda. Sonoplastia, Janden Silva. Jornalista responsável, MJ. Direção executiva de programação e produção, também de MJ. Este programa é uma realização da Fundação Aldeia de Comunicação. Boa tarde e até a próxima sexta-feira.